Olá a todos os alunos que fazem parte do curso de capacitação espiritual. Tivemos a nossa última aula na terça-feira, presencial, e agora, como eu prometi, eu vim postar aqui a nossa aulinha online, né? Para você que não me conhece, eu sou Patrícia, ex-ocultista, e através dessa palestra nós vamos falar um pouco, né, sobre se Deus usa, né, os demônios. Espero que você tire bom proveito desse estudo e que ele venha acrescentar alguma coisa, né, na sua vida. Então vamos lá, tá bom? Deus, ele usa os demônios? A resposta é nunca. Veja bem, os anjos foram criados para serem mensageiros de Deus. Entretanto, rebelaram-se e tornaram-se, né, transformaram-se na realidade em demônios e Deus deixou de se utilizar deles. Como pode alguém servir a outrem se este, né, não se submete? Assim, os demônios não podem servir a Deus, como todos que se rebelam contra Deus não podem ser seus servos. A rebelião é pecado. Existem pessoas que frequentam os terreiros, entre outros lugares, e acreditam que estão servindo a Deus. É impossível considerar tal prática como consulta aos mortos, mediunidades, intercessões aos guias e a outros deuses como os orixás, os caboclos, como quem esteja servindo a Deus. Tudo isso é pecado. Como diz lá no livro de Levíticos 19:31, fala assim: não recorram os médiuns, nem busquem a consulta aos espíritos, pois serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Querer servir a Deus com a vida no erro, fazendo o que bem entende, né? Sem se importar com a palavra dele, é como uma árvore má. É como uma árvore má, né, que jamais poderá produzir frutos bons. O fato de muitas vezes Deus aproveitar situações nas quais a pessoa esteja envolvida pelas forças malignas para abençoá-la, não quer dizer que ele usa os demônios. Deus é misericordioso e é capaz de abençoar até aqueles que são maus. Então veja bem, Deus usa os demônios? Nunca. Outrora, né, os demônios, eles eram anjos de Deus. Só que, pelo fato de se rebelarem contra Deus e contra a palavra de Deus, eles se tornaram demônios. Uma vez sendo expulso da presença de Deus, foram lançados na terra. Aqui na terra eles estabeleceram seu reino, a fim de que o homem o adorasse. E daí, né, eles difundiram várias religiões. Tanto que ninguém é salvo por uma religião, mas sim pela fé no Senhor Jesus. O que acontece? Como pode alguém servir a outrem se esse, como está escrito aqui, não lhe submete? Ora, se eu tenho alguém que trabalha para mim e ele não se submete àquilo que eu ordeno, como essa pessoa vai continuar a me servir? Como ela vai poder trabalhar para mim? Se a própria palavra de Deus afirma que dois não podem andar juntos se entre eles não houver acordo. Então, quando a pessoa se rebela, quando a pessoa é rebelde e ela contraria a palavra de Deus, ela não está servindo a Deus. Vejam que as práticas do ocultismo, elas não estão niveladas, elas não entram em acordo com a palavra de Deus. Se nós observarmos as escrituras sagradas e como o Senhor Jesus andou, passou, viveu aqui na terra, em nenhum momento Jesus Cristo ele praticou o ocultismo. Em nenhum momento Jesus Cristo ele invocou aos espíritos
Ele não teve a sua crença, a sua devoção nos orixás, nos guias. Ele não teve a sua crença nos caboclos, nos preto velhos, né? Nos exus. E vamos às práticas agora. Veja que quando uma pessoa ela vai dar uma oferenda, por exemplo, seja para uma entidade, seja ela qual for, essas entidades elas vão acompanhadas, essas oferendas vão acompanhadas de bebidas, né? E na palavra de Deus nós já temos aí um ponto contra esse tipo de prática, porque a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos beber. Os beberrões não vão herdar o reino dos céus. A bebedice. Então, como aquele espírito que diz ser de Deus, vem da parte de Deus, diz ser luz, ele precisa receber uma garrafa de cachaça, uma garrafa de cerveja, de champanhe, para poder estar ao lado das suas oferendas, para que ele possa fazer alguma coisa para o ser humano. A mesma coisa é aquele caminho, aquela religião, né, que ensina que todos são filhos de Deus. A palavra de Deus contraria essa tese. Somos todos criados por Deus. Sim, verdadeiramente somos. Porém, né, a palavra de Deus nos ensina que todos quanto creram no Senhor Jesus se tornaram filhos dele. Porque foi ele que veio aqui na terra e pagou um preço para que nós pudéssemos ter a salvação, a eternidade. Então está escrito, quem crer e for batizado será salvo. E essa salvação vem pelo intermédio, única e exclusivamente, na fé, né, que temos no Senhor Jesus, naquilo que ele fez, no sacrifício dele. Então, como fala aqui no livro de Levíticos, né, na palavra de Deus diz que a partir do momento em que a pessoa ela busca, né, os espíritos, como está escrito aqui, olha, não recorra aos médiuns. Olha, o que é ser médium? Médium é quando a pessoa ela entra em comunicação, ela canaliza, né? Há uma canalização da comunicação entre o ser humano e o mundo espiritual. Ela invoca os espíritos, então ela passa a ter essa comunicação, ela é uma pessoa médium, né? Ela tem a comunicação aí com o mundo espiritual. Aqui na palavra de Deus diz que a pessoa não deve, né? Ela não deve recorrer aos médiuns. Ela também não pode se colocar em uma condição de médium, né? Ah, mas ela nasceu assim, ela tem uma sensitividade. Não, a pessoa, na realidade, ela nasceu herdando aí o pecado de Adão e Eva, né? Como criatura de Deus, a Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da misericórdia dele, só que Deus, ele é tão bom, tão benigno, que ele nos dá algo chamado livre-arbítrio. Deus não nos faz pessoas como robôs. Nós não somos robôs, né? Que somos manipulados por um controle. Não, Deus nos dá o livre-arbítrio. E aí, a partir do momento que eu tenho o poder de decisão, meu livre-arbítrio me dá o direito de escolher, eu vou escolher se eu quero seguir realmente a palavra de Deus, né, a Bíblia, ou se eu quero seguir os ensinamentos que os meus antepassados me ensinaram desde a infância, né? Uns cresceram adorando imagens, outros cresceram adorando aos espíritos, tendo aí a sua crença desenvolvida, né, nesses caminhos. Só que nesses espíritos não está o fazer o bem. E Deus não pode usar algo que não lhe submete, ou seja, algo que aqueles que não submetem-se a Deus, né, a vontade dele, a palavra dele, que ensinam coisas totalmente práticas, totalmente diferenciadas, diferentes daquilo que o Senhor Jesus realmente ensinou, né? E dizer que a pessoa vai ser salva ou que Deus usa, né, aos espíritos. Como Deus vai usar alguém que não está de acordo com a palavra dele, que não pratica a palavra dele, com ensinamentos que contrariam a Bíblia? Aí muitas vezes as pessoas dizem assim, mas a Bíblia ela foi escrita por homens. Sim, é verdade. A Bíblia foi escrita por homens. Homens inspirados, capacitados, cheios da presença do Espírito Santo. Como o próprio apóstolo Pedro, ele falou que nenhuma das palavras, né, que foram escritas na Bíblia foram elucidações da cabeça dos homens. Não foi.
Veja que o apóstolo Pedro, ele foi discípulo do Senhor Jesus, ele andou ao lado do Cristo. E ele deixou ali gravado o seu testemunho, as coisas que ele viveu dentro do cristianismo. Então, como que a pessoa ela vai dizer, né? Como que a pessoa ela vai dizer que a Bíblia foi escrita por homens? Não. Tem pessoas que elas estão dentro do ocultismo, que elas também se utilizam da Bíblia, né? Muitos rituais são feitos, são pautados com versículos bíblicos. Por que você usa a Bíblia? Se você não crê na Bíblia e ela foi escrita por homens. Então, por que você pega, quando é para o seu benefício, quando você quer fazer uma amarração, quando você quer fazer uma virada de anjo da guarda, por que você se utiliza da Bíblia, se você não crer nela? Então, é como se você estivesse crendo em meias verdades, utilizando de uma coisa que você mesmo diz que não acredita. Se não é de Deus, por que você usa então? Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela foi escrita por homens, sim, inspirados, cheios da presença do Espírito Santo. Aliás, homens que viram o Senhor Jesus, que andaram com o Senhor Jesus, que, né, tiveram experiências com o Senhor Jesus. Mas o Velho Testamento. O Velho Testamento, ele só dá testemunho do Novo, né? É um testemunhando o outro. E foram escritos em tempos diferenciados. Então veja que querer servir a Deus com a vida no erro, fazendo o que bem entende, como assim? Como eu vou servir, dizer que eu estou servindo a Deus, mas ao mesmo tempo eu quero, né, fazer o que me dá na telha, o que me dá vontade? Então são as pessoas que dizem, né, que há dentro da macumba, da umbanda, da quimbanda, do candomblé, Deus está lá também. Mas como? Se aquelas práticas não estão em conformidade com a palavra de Deus. Como que Deus pode, né, usar os orixás? Mas os orixás estão, né, nos cosmos, nos planetas, eles são vibrações boas para a Terra. Mas que tipo de prática, né, é ensinado através dos orixás? Os orixás são considerados deuses, cada um deles tem uma lenda, cada um deles tem uma história, e que contraria totalmente as práticas ensinadas pelo Senhor Jesus. Contraria, né? São orixás que são prostitutos, orixás que tiveram vários homens e mulheres, são orixás, né, que são brigões. Aí vamos para o lado de lá. Isso eu estou falando do lado que muitos dizem ser o lado da linha branca, né? Já que os orixás é o lado da linha branca. Então vamos ao lado da linha negra, que são os Exus, que são vingativos. Mas Exu não faz o mal, ele só faz aquilo que está dentro do ser humano. Não, ele faz o mal sim. A partir do momento que o ser humano, uma pessoa vai lá e pede para ele fazer um trabalho, para destruir uma família, para destruir um casamento, né? Para matar alguém, como não faz o mal? E se esse caminho que você segue é de Deus, que essa pessoa está seguindo é de Deus, se é Deus que está utilizando essas linhas, esses caminhos, então vamos pensar que Deus é esse, que ao mesmo tempo que é bom é mau. Deus é uma fonte única do bem. Deus é cristalino, Deus é puro. Deus é essência de bondade, de fidelidade, de amor ao próximo. Veja que as práticas que o Senhor Jesus nos ensinou, por exemplo, foram práticas que nós temos que contrariar o nosso eu. Se uma pessoa me faz bem, eu tenho que me contrariar e abençoar aquela pessoa. Isso foi o que o Senhor Jesus ensinou. Mas no ocultismo, quando você é demandado, você também demanda. Se alguém abrir fogo contra você e fizer um ritual com pólvora para te queimar, ou te colocar teu nome no dendê, você também vai retribuir. Se você desconfiar de alguém que esteja te fazendo mal, você também revida. Você coloca na frente o seu ego, o seu eu. Então, como essas práticas podem estar sendo
utilizadas por Deus está usando. Como Deus vai usar demônios? Deus não usa demônios. É a mesma coisa como está escrito aqui. É como se uma árvore má, né? É como se a árvore fosse má e como ela vai produzir frutos bons. Como pode? Como pode um demônio sendo má, Deus usar um demônio para fazer coisas boas? Demônio é demônio. Não tem como, não existe isso, né? Então, muitas vezes o fato de Deus aproveitar a situação nas quais a pessoa ela é envolvida pelas forças malignas para abençoar, não quer dizer que ele usa os demônios. Veja que Deus é bom até para as pessoas malignas. A Bíblia diz que toda a boa dádiva, né, e dom perfeito vem do alto, vem do Senhor Jesus. Ou seja, mesmo quando a pessoa é ignorante, é cega, ela não conhece o Senhor Jesus, mas ela deseja algo e ela, de repente, se humilhou já até para uma entidade, se humilhou para uma imagem. Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele faz a pessoa, né, alcançar aquilo ali, ele dá recursos, ele usa pessoas para abençoá-lo, porque Deus quer que a pessoa venha conhecê-lo. Deus quer que aquela pessoa venha conhecê-lo. Eu me lembro de uma certa vez, quando eu fui assaltada no mundo, e quando eu ainda não estava na presença do Senhor Jesus, e eu fiz um voto, né? Eu fiz um voto, uma amarração de Santo Antônio, e tirei o filho do Santo Antônio e determinei que eu ia rever tudo aquilo que eu tinha perdido no roubo, e assim aconteceu. 3 dias depois, ainda dei prazo para a entidade, 3 dias depois, lá no meu portão bateu um senhor bem idoso e crente, né? E ali ele me devolveu. Achou os meus pertences, assim ele me falou, na lixeira lá da Central do Brasil. E naquele momento eu corri para agradecer o Santo Antônio. Eu corri para reverenciar aquela entidade, acender a vela, devolver o filho dele. Só que quando aquele senhor me entregou os meus pertences, ali, meus documentos, ali junto ele me entregou um panfleto também, falando da palavra de Deus, do amor do Senhor Jesus. Mas naquele momento eu não consegui enxergar. Não consegui enxergar porque eu estava tão cega, tão focada na minha crença em adorar aqueles deuses, que eu não enxerguei que Deus era tão misericordioso, tão bom, né? E mesmo eu sendo má, Deus ali me fez um bem. Então Deus não usa os demônios, Deus não usa os guias, Deus não usa caboclos, Deus não usa orixás, preto velhos, hereis. Esses espíritos, na realidade, são espíritos enganadores que usam determinadas práticas que contrariam a palavra de Deus para enganar os seus devotos, as pessoas leigas, né? Aqueles que têm devoção por eles. Enfim, a verdade é que Deus é bom até para aqueles que são maus. Então, pessoal, se você conhece alguém que de repente esteja acreditando piamente, né, dentro do caminho, dentro do ocultismo, que a prática que ela está vivenciando hoje é uma prática que vem da parte de Deus, eu acredito que vale a pena você compartilhar esse vídeo com ela. Eu acredito que vale a pena, né, vai valer a pena ela ouvir um pouquinho sobre esse assunto, que vai dar uma despertada nela e o Espírito Santo vai ter a oportunidade de trabalhar no ser dela, porque quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo. Então, é ele que vai fazer a obra. Então, se você também gostou, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu joinha, tá? Mas não se preocupa com isso não, joinha, nada disso não. Se preocupa em você absorver e você também distribuir essa semente, que eu tenho a certeza que irá fazer bem a muitas pessoas. E você querendo estar conosco, em todas as terças-feiras nós nos encontramos pessoalmente na Catedral Mundial da Fé, em Del Castilho,
na Avenida Suburbana, antiga Avenida Suburbana 4242, no horário das 9 horas da manhã. E que Deus abençoe a todos.